Amém, igreja, boa noite. Tudo bem? Que dia maravilhoso, Dia das Mães. O pastor já falou aqui sobre o Dia das Mães, queria só dar uma pinceladazinha. As mães são belas dádivas de Deus nas nossas vidas, né? Eu, há algum tempo, perdi minha mãe, mas enquanto ela era viva, eu a todo tempo a visitava. A gente nunca deixei de falar com minha mãe, nunca deixei de abraçá-la, nunca deixei de beijá-la, né? Então aproveite cada momento com a mãe que vocês ainda têm. Aproveite cada momento, cada momentinho que você tem com ela. Esteja junto, honre a ela. Se está faltando tempo de visitá-la ou de ir até ela, encontre esse tempo. Você tem perdido tempo de não estar honrando ela, não estar convivendo com ela. Amém? A Bíblia diz em Efésios 6, 1-3: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Amém? Amados, no decorrer em casa tem uma mãe de 3 filhas, minha esposa, né? E durante essa pandemia eu vi uma mãe aperreada, tendo que trabalhar online e acompanhar 3 meninas online. Era uma correria grande, era algo assim, só uma mãe mesmo para achar tempo e conseguir se concentrar e conseguir administrar tudo aquilo. É muito puxado. Eu a amo e é uma mãe carinhosa, uma mãe, sabe, atenciosa, cuidadosa. É uma bênção em minha vida e em vida das minhas filhas. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 9. A gente vai ler do versículo de 1-22. A gente vai ler um pouco, a palavra vai ser um pouco em cima do arrependimento de Paulo. Atos capítulo 9, versículo de 1-22. Você que está em casa, abra sua Bíblia, vai acompanhando, vai riscando, bota um papelzinho do lado, vai anotando os versículos, confere, para ver se o que eu estou falando está na palavra, está na Bíblia. E depois reflita sobre isso, amém? E diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse fazê-lo presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repetidamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão a Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quanto males eles têm feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes,
para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhes mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo a sua mão sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebeste a tua visão e sejas cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam atônitos, dizendo: não é este o que Jerusalém destruía, os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para os levar preso os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Amém. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra, Pai. Ó Pai, que a sua palavra hoje, Senhor Jesus, venha aos corações daqueles que estarão ouvindo, Pai, essa palavra ministrada, Pai. Ó Deus, que pessoas hoje possam se arrepender, Senhor Jesus, e se render diante de Ti. Ó Pai, pessoas que já conheceram, Senhor Jesus, ó Pai, foram feridas ou machucadas, deixaram ser levadas pelas turbulências, ó Pai, pelos vendavais, Pai, ou que hoje elas possam ter um encontro verdadeiro contigo, Pai, e que tudo isso seja restaurado na vida delas, Pai. O melhor de Ti, Senhor Jesus, vem sobre minha vida, Senhor Jesus, hoje, em nome de Jesus, amém. Então, aqui conta um pouco da história do arrependimento de Paulo. E tem pontos muito interessantes, que a gente vai esmiuçar um pouco de cada um. No versículo 1 e 2, ele fala que E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse fazê-los presos a Jerusalém. Mas quem era Saulo? Saulo, ele nasceu em Tarso, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um notável rabino, de muito conhecimento da época. Ele era considerado um aluno brilhante e um fariseu exemplar. Ele era um fariseu exemplar. Então você vê assim, que ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa que aos olhos sociais, aos olhos daqueles que da sociedade, era o padrão a ser seguido. Era o padrão era o exemplo a ser seguido, né? E Saulo, em sua ignorância e descrença, viu Jesus de Nazaré como um impostor, como uma pessoa que blasfemava contra Deus, né? E então ele se sentia no direito de todos aqueles que seguiam a Jesus, eram dignos de ser presos e até mortos. E Paulo mesmo, ele prendia, ele ia atrás, ele estava indo para Damasco justamente atrás de seguidores de Cristo, de servos, para prendê-los e até mesmo levá-los à morte. Quantas pessoas estão cegas em suas ignorâncias? Quantas pessoas estão cegas, que vivem hoje, achando que o fato do conhecimento da terra, o fato de ser bem quisto, ou bem visto socialmente, isso é o padrão que Cristo tem para eles. Muitas vezes, quando estamos evangelizando e abordamos alguém e conversando sobre Cristo, a pessoa diz: não, mas eu estou bem financeiramente, eu estou bem de saúde, eu não preciso, eu acho que eu estando assim, eu estando bem, fazendo as coisas certas, já é o suficiente, já é o necessário. Engano, isso é um erro terrível que acontece muitas vezes. A palavra nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é o fato de você ter conhecimento, não é o fato de você ser um bom samaritano, estar bem financeiramente, ou estar com saúde, que diz que essa condição você é salvo. Não é isso. Não é isso. Não é o fato de estar tudo bem, não é o fato de dar tudo, de você ter um bom emprego, de você ser visto como uma pessoa da alta sociedade, ou um exemplo, não é isso que lhe trará sua salvação. Em Efésios 2, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A palavra diz, Efésios 2, capítulo 8 e 9. A palavra diz: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isto é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. É dom de Deus, é dom de Deus em nossas vidas. Não há nada que você podia ter feito que poderia trazer a salvação para você. Não existe nada, só a morte de Cristo ali na cruz nos libertou, nos liberou, nos justificou. E hoje somos livres. E muitas vezes encontramos outros que estão vivendo uma vida de desesperança, não tem esperança, estão vivendo terríveis dias, com doenças terríveis, estão vivendo dias, como podemos dizer, tenebrosos, e estão atrás de resultados humanos, procurando cartas, futuro através de cartas, não sai da sua casa sem consultar um horóscopo. Tem muitas pessoas vivendo desse jeito, tem muitas pessoas vivendo atrás de passes para serem melhores, procurando terreiros, procurando feitiçarias, procurando os bruxos. Quantos e quantos best-sellers de livros são de bruxos? Bruxos declarados, que pessoas tomam aquilo como guia de suas vidas, como se fosse, aquilo é o que está o norte, aquilo é o que vai guiá-lo, aquilo é o que vai lhes mostrar a salvação para o que tem depois. Engano. A palavra nos diz em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É isso que a palavra diz, é isso que a palavra fala para todos, para mim, para você. A condenação é para todos que não crerem. Muitas vezes você pergunta: você crê em Cristo? Eu disse: não. Quantas vezes você se deparou com pessoas dizendo não? Mas para aqueles que creem, há salvação, existe salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Existe salvação. No versículo 3 ele continua: e quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não viu nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram a Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, não comia e nem bebia. Começa dizendo que já era próximo de meio-dia, quando a luz brilhou mais do que o sol. É um poder infinito do nosso Deus, porque não brinque não, mais do que o meio-dia, e uma luz brilhar mais do que o sol, de ofuscar, só o poder do nosso Deus mesmo. Às vezes Deus entra na nossa vida dessa forma, de modo espetacular.
Mas às vezes nós recebemos a Cristo com experiência silenciosa. Se eu fosse perguntar hoje para quem está aqui, ou para quem você que está em casa, como foi que você recebeu a Cristo, qual era o ambiente, qual era a situação, o que foi que você sentiu, eu tenho certeza que cada um contará a sua história, e uma história será diferente da outra, não existirá histórias iguais, é marcante, é diferente para cada um. Algumas vão contar algo espetacular como esse de Paulo, e outras vão contar algo tão simples, mas foi marcante. Não importa qual foi sua experiência, não importa de como foi sua experiência, hoje Deus entrará na sua vida. Aquele que não conhece a Cristo, hoje terá sua experiência com Ele, hoje terá sua experiência com Ele, e será marcante para você, será algo novo, é uma nova vida que Deus tem para você hoje, é algo tremendo. Saulo pensava que combatia os hereges, mas seguia o próprio Cristo. Ele seguia o próprio Cristo. Quando somos perseguidos, não estão perseguindo a nós, estão perseguindo a Cristo. Ele luta por nós, Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Se está difícil, ore um pouco mais, descanse mais, busque a Ele, não saia do foco, não saiam do caminho, continue pelo caminho, não desanime, deixe a alegria de Deus florescer dentro de você, deixe a alegria de Deus tomar conta de você. E vemos que a experiência foi tão incomum que durante 3 dias, Saulo não comeu e nem bebeu. Foi um jejum forçado, foi uma experiência tremenda. Foi uma experiência tremenda na vida dele. Não ande na vaidade da sua mente, sem o entendimento de quem é Deus. Hoje o Senhor, eu creio que hoje o Senhor colocará por terra tudo aquilo que está no seu coração, que faz com que você não creia, que você não veja o Senhor como o seu único Senhor e o Salvador da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há Deus como Ele, não há Deus como o nosso Deus. Amém, igreja? A Bíblia nos diz que aquele que não conhece a Cristo vai por um caminho que lhe parece direito, mas no final são caminho de morte. Muitas vezes, aos olhos naturais, o caminho parece que está tudo certo, está tudo correto, está tudo indo bem. Quantas pessoas nós conhecemos, mas que não conhecem a Cristo, e sem conhecer a Cristo, tudo aquilo que estamos vendo, tudo aquilo que é visível, está levando ele à morte, e não à salvação, e não a uma vida eterna com Deus. Hoje, o Senhor confronta a sua realidade e fecha seus olhos terrenos, para que você possa abrir os olhos espirituais, para ver a verdade que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única verdade, não existe verdade fora dele, Ele é a verdade. Aleluia. Eu fico louvando ali, fico orando quando tá um louvor ministrando, e quando eu subo aqui muitas vezes para ministrar, minha garganta já está seca, já está ardendo, já está cansada, e se não ficar bebendo água vai falhando. Muitos têm falado que essa pandemia de Covid é uma obra de Deus. Você vê muito na TV, muitos pastores falando, não, isso é Deus fazendo, porque no carnaval o pessoal zombou, ou porque aconteceu isso, ou porque aconteceu aquilo. Eu não vejo como uma obra de Deus, porque se fosse uma obra de Deus no sentido de que viesse para destruir, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Se fosse Deus que fosse agindo, já estava todos acabados.
Todos nós já tinha acabado. Não existiria vacina, não existiria remédio, não existiria nada que viesse se levantar contra, ou curar, ou trazer uma melhora, porque era Deus que estava agindo. Quando veio o dilúvio, não existia o barco que resolvesse, a não ser a arca. Agindo Deus, ninguém impede. Não há como impedir o agir de Deus. Essa pandemia é o resultado de uma terra caída. É o resultado de uma terra caída. Isso sim, que está sobre o domínio do maligno. É o resultado de uma terra caída que está sobre o domínio do maligno. Mas há redenção em Cristo Jesus. Há redenção em Cristo Jesus. Quem conhece esse ditado, um ditado ao meu ver errôneo, mas que muitos falam: quem não vem pelo amor, vem pela dor. A gente escuta isso muitas vezes. É bem verdade, quando a pessoa está sofrendo, quando a pessoa está com problemas, elas ficam mais suscetíveis por estar sofrendo, elas ficam mais fragilizadas a ouvir o que muitas vezes as pessoas estão ministrando, a ouvir o que às vezes você está evangelizando para ela, e devido à situação que ela passa, ela fica mais perceptível. Mas isso não fala o que a Bíblia diz. Se você abrir em Apocalipse 16, abram aí por favor, Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo, e os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. Se fosse pela dor, todos tinham se arrependido. Que é dor maior do que essa? Que dor maior do que essa? Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos se envolver mais com Cristo. Nós temos a redenção em Cristo Jesus. Em João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é para mim e para você. Essa vida eterna é para você que está ouvindo essa mensagem hoje e não conhece a Cristo. É para você que está envolvido, está nesse turbilhão de emoções, nesse turbilhão de acontecimentos que tem ocorrido em sua vida nesses últimos tempos. É casamentos desfarelados. É a morte levando os seus. É a porta de emprego se fechando. É a briga constante com os filhos. É os filhos envolvidos com droga, com prostituição. É o desespero. É o estresse. É a depressão que tem se levantado. Mas em Cristo nós temos a vitória. Em Cristo é a solução. Cristo é o conforto. Ele é o Deus presente na hora da angústia. Recorra a Cristo, não perca mais tempo, não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há, Deus nos chama hoje, hoje é seu dia. Não deixe para depois, não há mais tempo. Quantas vezes você vai ouvir os pastores subindo aqui, ministrando uma palavra, para levar você a Cristo, para levar você a entender esta palavra. Que você possa entender que não há mais tempo. É hoje o dia da sua mudança. Deus tinha algo novo para você. Deus tinha uma vida nova para você. Amém? Amém, igreja? E continuando, no versículo 10, e havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em uma visão: Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Amados, a oração é fundamental na vida de um cristão.
A oração é fundamental. É por meio dela que podemos mudar, é por meio da oração que nós geramos intimidade com Deus, e essa intimidade é o que vai nos transformar de dentro para fora. É essa oração que vai expor aquilo que está dentro de nós, que precisa ser retirado, aquelas vontades, aquele querer, aquilo que fica dentro de nós, que muitas vezes nós seguramos para não liberar, para que não deixar sair, para não se entregar. É através da oração, que as coisas vão mudar. É através da oração que, como Saulo estava orando e Deus moveu Ananias para ir até ele, foi através da oração. Através da oração o Senhor vai mover pessoas a chegar ao seu favor. Vai mover pessoas. Quantas vezes, não sei se aconteceu com você, mas quantas vezes a gente, quando está entregando, a gente continua com a campanha, abri um parênteses, a gente continua com a campanha das cestas básicas. A gente continua com a campanha. Você que pode ofertar, oferte. Tem mudado a vida de pessoas. Às vezes quando a gente chega na casa para entregar, a pessoa, eu estava orando por esse alimento. Deus disse que hoje chegaria provisão à minha casa. E chegou, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Há provisão nele. Então você que não ofertou ainda, você que já ofertou, oferte novamente. Nós temos montado cestas para entregar aquele que está necessitando. Amém? Tem sido provisão. Não deixe de ofertar, não deixe de entregar. Amém? Oro para como Ananias, mais crentes possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes é tão difícil. Às vezes é tão difícil convocar as pessoas para realizar algo para a igreja. São tantas prioridades. São tantas prioridades que vêm à frente da obra do Senhor. Temos que ter disposição. Temos que sem pensar, sem parar. O Senhor chamou: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não deixem serem levados, não deixem o desânimo, não deixem as coisas se levantarem, porque às vezes você começa: mas pastor, tem acontecido tanta coisa em minha vida, eu não tenho tempo mais para nada, as coisas vêm se avolumando, eu não consigo nem ir para a igreja. Talvez seja esse o motivo que as coisas têm se avolumado. Será se não é isso que tem acontecido? Talvez se não é que você não tem mais tido tempo para Deus, não tem tido mais tempo para ler a palavra, não tem tido mais tempo para orar, para buscar, para louvá-lo, para adorá-lo. Eu tenho certeza que é a falta desse tempo que tem feito você ocupar sua mente com outras coisas. E sua mente não é renovada. Nossa mente precisa ser renovada diariamente. Porque as lutas são levantadas diariamente. Deus nos dá a vitória. E o que é que está acontecendo? O que acontece é porque não há o renovo. Amém? No versículo 12 ele continua: e em uma visão ele viu um homem chamado Ananias, entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. A fama de Paulo já se espalhava. Os crentes ali que estavam ali, já sabiam que Paulo estava indo para Damasco.
E o Senhor manda Ananias ir lá. Ei, vai lá. Vai lá, ora por ele lá, impõe as mãos. A fama já o perseguia. A fama já tinha até chegado na cidade. E vemos que Ananias, ele mesmo sabendo dos riscos, respondeu prontamente. Ele respondeu prontamente. Ele foi mesmo sabendo do risco que ia acontecer, mesmo sabendo que aquilo que ele estava indo fazer, podia chegar lá e Paulo dizer: epa, amiguinho, vem cá, prendam ele aí. Pronto. Ele era a lei. Ele tinha autoridade para fazer isso. Mas Ananias estava lá. Eu escutei um testemunho de um evangelista chamado Reine de Bonk. Ele atua muito na África, né? E ele disse que foi chamado por um rei de um país, do Sudão, para fazer uma campanha lá, né? E ele, colhendo informações antes de ir, descobriu que esse mesmo rei já fez isso outras vezes. E os missionários, ao chegarem lá, ele os matava. Chegava o missionário com a equipe, ele marcava tudo direitinho, tudo, a equipe chegava de som e tudo. Quando chegava lá, a lei, quando eles começavam a ministrar a palavra, eles o matavam e acabou-se. A lei do país, blasfemaram, pena de morte e matavam os missionários. E ele foi orar a Deus, e ele disse que não teve uma resposta de Deus. Dizer assim, vai ser, ele se reuniu a equipe, e na equipe dele tinha muitos casais, né? Marido e mulher, trabalhavam na equipe. Ele disse: olha, eu sei para que Deus me chamou, foi para isso que Deus me chamou, e a gente vai para aquela terra, a gente vai até lá, e chegando lá, eu não quero que, assim, quem vai, primeiro ele diz, quem for casado só vai um, o outro vai ficar aqui, porque a gente pode ir, e da mesma forma como os outros missionários, a gente pode morrer. Então, assim, primeiro tem que ir voluntariamente, e ali eles foram, e as pessoas se voluntariaram a irem, né? E foram. E chegando lá, ele fez uma proposta antes de ministrar, para fazer o evangelismo na rua, né, para todos. Ele falou com o rei que queria me falar uma palavra para ele ministrar. E ao chegar lá, ele ministrou a palavra, e esse rei se converteu e convocou toda a nação para ouvir a pregação. E nesse dia, 1.500.000 pessoas aceitaram Jesus. Então foi devido à ousadia desse homem, de entender que Deus o chamou a fazer algo, e aquilo, independente que a morte estivesse à porta, mas ele estava com o Senhor, fazendo o que o Senhor o tinha mandado. E o resultado foi tremendo, e o resultado foi maravilhoso. E assim como Ananias, eu oro para que o Senhor levante pessoas com esse coração de compreender, de responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Amém? Pergunto à igreja: estamos dispostos a ir de encontro àqueles que nos perseguem? Estamos dispostos a ir de encontro? Porque quando a gente fala, como tem falando aqui, em perseguir em morte, às vezes achamos, não sei, mas estamos dispostos a orar por aquele chefe que fica te humilhando? Estamos dispostos a orar por aquele sócio que você fez sociedade e por alguma razão ele usurpou da sua confiança e lhe magoou e lhe feriu? Estamos dispostos a perdoar aquele ex-marido ou a ex-esposa? Estamos dispostos a ir até eles e liberar perdão? O amor de Cristo precisa fluir de dentro de nós. Não podemos deixar mais essas coisas nos pararem, nos prenderem. Temos que ter disposição a liberar perdão. O Senhor Jesus nos perdoou. Ele não lembra do tempo da ignorância, do que passou. Ele não é lembrado, ele não se lembra daquilo.
E por muitas vezes, na nossa ignorância, não conseguimos perdoar um irmão que pisou no nosso pé, ou que entrou pela igreja e não deu boa noite para você, e aquilo gera uma mágoa. Amados, quando acontecer algo desse tipo, vá até o irmão, dê um abraço nele e diga boa noite. Se alguém não deu boa noite, aquilo está querendo vir como uma forma de contrária, quebre isso pelo pé e vá até a pessoa e quebre ali qualquer semente plantada de Satanás. Mas não deixe essas coisas serem plantadas dentro de você, porque começa como uma pequena semente, mas vão criando raízes de amargura, e cada dia que se passa fica mais difícil de ser retirada, é mais doloroso. Então não deixe essas coisas se levantarem contra você, não deixe essas coisas levantar na sua vida. E para as famílias, hoje é dia das mães. Quantas filhas não ligou para sua mãe? Crentes. Quantos filhos não ligaram para os seus pais? Por motivos, existem N motivos. Ah, mas meu pai me abandonou. Ah, mas meu pai bateu em mim. Ah, mas ele disse isso comigo. Se você é cristão, tem algo errado com você. A mudança precisa ser em você. Se seu pai não conhece a Cristo, ou conhece a Cristo e está agindo dessa forma, você vai tratá-lo da mesma forma do seu algoz? Você vai tratar da mesma forma que alguém está lhe ferindo? Não. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é maior do que tudo isso, e tem que nos dar força a enfrentar essas situações e sermos libertos. Muitas vezes essas coisas são como aquelas bolas de metal que nos acorrentam e não impedem o nosso crescimento, impede de crescer. Estava conversando com um irmão antes de começar o culto, e ele estava relatando uma experiência na casa dele, que aparentemente conviviam muito bem, dialogavam, conversavam, tinham uma vida entre os irmãos abençoada, não existia nada daquilo que desabonasse, não eram momentos de briga, mas havia muitas feridas, até que um deles, em ousadia, se levanta e começa a declarar aquelas mágoas e a pedir perdão a cada um, e isso houve um mover na família, é uma restauração familiar, doenças vão embora, a cura chega, o crescimento começa a acontecer na casa, aquilo que estava prendendo o crescimento, aquilo que muitas vezes estava deixando pessoas depressivas, pessoas prisioneiras de situações, começa a ver liberdade em Cristo, liberdade para pedir perdão. Você é livre, exerça essa sua liberdade, exerça, tenha ousadia, não fique calado. Se lhe machucou, lhe feriu, vá até a pessoa, converse com ela, mas comece pedindo perdão, e você vai ver cadeias serem quebradas, pessoas se renderem. Aquele familiar que muitas vezes em encontros da família você só chega julgando, você só chega apontando, você só chega condenando. Pare, leve o amor de Cristo, porque Ele não vê em você. Deixe Ele ver o amor de Cristo em você, e você verá a mudança na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, pois sofreu perseguição, foi ferido, foi acusado injustamente, não sei o que lhe aconteceu que fez você se afastar de Deus, mas uma coisa eu sei, não foi Deus que fez isso com você. Não foi Deus que fez isso com você. Não foi Ele.
Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você ser livre de toda essa mágoa, de toda essa amargura. Hoje é o dia de você liberar perdão a quem lhe feriu. Volte aos caminhos do Senhor. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais. Você tem apenas iniciado. Você ainda usava fralda. Precisa crescer. Não há tempo perdido. Ah, pastor, mas eu fiz coisas que desagradam a Deus. Não tem mais jeito para mim. É mentira de Satanás. Há jeito para você. Tem jeito para você. E o Senhor está ansioso a ter você de novo. Você vindo, está ansioso a ter você por perto. Está ansioso a ver você na casa dele, o adorando. Está ansioso a ver você ali, orando, lendo a palavra. Livre, livre. Não deixe essa mágoa lhe corroer mais. Não deixe. Você não sabe nem qual foi o motivo que lhe fez se desviar. Você não se lembra mais nem qual foi o motivo. Não confie em pessoas. Tenha como seu objetivo, tenha como seu referencial Jesus. Na hora que você tiver seu referencial Jesus, tudo vai mudar em sua vida. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Eu posso errar contigo, mano. Mas se você estiver focado em Cristo, não há como ter erro, não há como dar errado. Então, se você se encontra hoje fora do caminho de Deus, chegou a hora, este é o momento. Não perca mais tempo. Você é como um vaso escolhido pelo Senhor. Deus tem um melhor para a sua vida. Ele tem um melhor para você. Viva esse melhor. Você que não conhece a Cristo, Ele tem um melhor para você. Você que está afastado, Ele tem um melhor para você. Você que conhece a Cristo e está aqui, mas está vivendo uma vida conturbada por algum motivo, por alguma falta de perdão, por algo que tem se levantado, por algo que tem enfraquecido, ou deixado, ou desviado o seu foco. Ele tem um melhor para a sua vida. E hoje é o dia que Ele escolheu para você se reatar com Ele, se aproximar dEle. É hoje, é hoje, é hoje. Amém? No versículo 17 continua: e Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebesse tua visão e sejas cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Quando somos cheios do Espírito Santo, não tem como você ser o mesmo. Não tem, porque Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós. Não tem como ser o mesmo. Grandes mudanças acontecem em sua vida. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo entra no seu coração e lhe dá a segurança da salvação através da fé. Eu tenho a certeza que você é salvo, porque eu tenho fé em Cristo Jesus, que Ele morreu por nós e me libertou. Essa certeza vem através do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos ensina. Ore, Espírito Santo, vem. Eu estou lendo essa palavra, mas eu não estou conseguindo compreender o que é que você está dizendo aqui, o que o Senhor está falando para mim. Espírito Santo, vem me ensinando, me diz o que é que essa palavra tem para falar para mim, para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a minha casa, para o meu chefe, ó Senhor Jesus, para a minha empresa, para os meus clientes, ó Senhor Jesus, para a minha igreja, para aquele que eu vou encontrar na rua hoje, no ônibus, no trabalho. Vem me dando autoridade, discernimento. O Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo produz frutos, alegria, longanimidade,
Os frutos do Espírito, através dele em nossa vida, dentro de nós, fluindo de dentro para fora. É uma mudança interna, não é você querendo mudar o outro de fora para dentro, é algo que acontece de dentro para fora. É algo que acontece de dentro para fora. E continuando, 19: e tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus, e o que os invocavam este nome, e com este intento veio aqui para os levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Como todos viam Saulo, a mudança que Cristo fez em Saulo, e como não haveria outra maneira de haver uma mudança tão tremenda na vida de uma pessoa, de perseguidor, agora perseguido, porque se ele falava de Cristo, começaria a ser perseguido. Eu declaro para você que não conhece a Cristo, uma mudança extraordinária em sua vida. Que o Senhor lhe alcance, e como Saulo foi transformado, você será transformado, e as pessoas olharão para você e entenderão a vida de Cristo em você, porque não haverá outra maneira, não haverá como, não tem condições humanas de haver uma transformação tão grande, a não ser Cristo dentro de você, a não ser Cristo agindo dentro de você. Só o Evangelho do Senhor Jesus pode trazer uma mudança tão grande. E eu declaro sobre a sua vida, você que não conhece a Cristo, você que está afastado dele, essa mudança vindo de Deus dentro de você. Não ligue para o que as pessoas vão falar, não ligue para o que as pessoas vão achar. Ah, mas eu tenho um pai que é isso, que é aquilo, que é espírita, que é católico, que é budista, que eu não sei, é uma coisa de você em Deus, é você com Deus. A sua salvação é individual, não é a salvação familiar, é individual, é você e Deus, você com Deus, é você com Deus. Não perca tempo. Oro para que as escamas caiam e você possa reconhecer o seu pecado, reconhecer que você é um pecador, reconhecer que só o Senhor Jesus naquela cruz foi capaz de nos perdoar por tudo, e nos fazer livre, No dicionário Ígrafo, a palavra salvação, que vem do grego sozo, significa ação ou resultado de libertação, preservação do perigo, preservação das doenças ou da morte. Implica segurança, saúde e vitória. O Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou da morte. Ele nos preserva, Ele nos cura, Ele nos faz prosperar. Ele nos dá vitória. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou. Mas pastor, que maldição é essa? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, estou finalizando, 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. E deixe sua Bíblia aberta, a gente vai ler 3 versículos. Ele nos resgatou da morte espiritual. 1 Pedro 3,18. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificando pelo Espírito. Glória a Deus. Nós fomos salvos da morte espiritual.
Nós fomos libertos da maldição da miséria. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 8:9. Nós fomos, aleluia, nós fomos resgatados da maldição da miséria. 2 Coríntios 8:9. Porque vos conhecesse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosses ricos. Aleluia. Ele nos resgatou da maldição da pobreza. Ele nos resgatou da maldição da doença. 1 Pedro 2:24 diz assim a palavra de Deus: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Ele nos resgatou da maldição da doença. Nós somos sarados nele. Hoje tem salvação na sua vida. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo. Hoje tem salvação. No Antigo Testamento, para cada coisa, para cada mover que acontecia dele, baseado nas necessidades que aconteciam na época, as pessoas davam um nome redentor para Deus. Havia Jeová Raá, o pastor dos pastores, Jeová Jireh, o Deus provedor, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Tsedekenu, o Deus da justiça, Jeová Shammah, o Deus presente, Jeová Nissi é a nossa bandeira, é o Deus que dá vitória. E eu quero dizer para você, Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso. Jesus está tudo isso, está em Jesus. Jesus é o pastor dos pastores. Jesus é o provedor. Se tu tem passado por dificuldade para prover a sua casa, para trazer a provisão na sua casa, para trazer a provisão na sua família, Jesus é a solução. Ele é o Deus provedor. Se você tem faltado paz na sua casa, tem faltado paz no seu relacionamento conjugal, tem faltado paz com o seu filho, com o seu pai, na sua família, tem faltado paz em sua vida, Jesus é a solução. Jesus é a solução para a sua vida. Se você está enfermo, se você está doente, Jesus é a cura. Jesus traz a cura na sua vida. Ele é a salvação. Ele é a justiça. Se você acha que foi injustiçado, ou se realmente você foi injustiçado, Ele é a justiça. Ele chegará com justiça em sua vida. Ele chegará com justiça na sua causa, e a sua causa será ganha. Deus, Ele é um Deus presente na hora da angústia. Ele é o Deus presente. Ele está junto de nós a todo tempo. Conheça esse Deus. Quanto tempo você tem perdido sem conhecer esse Deus, sem conhecer a Jesus, o nosso Salvador, sem conhecer esse Deus maravilhoso que quer mudar, que quer transformar a sua vida. Ele é nossa bandeira, Ele é nossa vitória. Com Ele há vitória. Sem Ele é derrota atrás de derrotas. É uma falsa vitória. Nele nós temos uma vida eterna. Que você possa entender, não há mais tempo, não há mais tempo, é hoje. Se você está em casa, se você está só, manda um WhatsApp, liga para alguém. Se você está vendo essa live, é porque alguém encaminhou essa live para você. Manda uma resposta para essa pessoa, coloca nos comentários, mas não fica parado. Deus está falando com você, Ele preparou isso tudo para você. Tudo isso foi para que você chegasse nele. Ele quer mudar, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer que essas derrotas consecutivas em sua vida tenham um fim hoje. Aquilo que estava lhe prendendo, aquilo que estava lhe fazendo enfermo, chegará a cura na sua casa hoje. Hoje é o dia, não é amanhã.
não é quando eu ficar mais velho. Há alegria em servir a Deus, há alegria, há regozijo em servir a Deus. Não é algo pesado, pelo contrário, pesado é o que você tem vivido. Servir a Deus é ser livre. Servir a Deus é ser livre. Eu chamo o pastor Gilberto. Amém, amados? Era isso que o Senhor Jesus tinha para você hoje. Que você hoje possa reconhecer o quão pecador é. Que você hoje possa entender que o Senhor tem muito mais para a sua vida. Que não existe nada perdido. Que não existe nada que Ele não possa fazer. Que não existe derrota que você tenha sofrido que Ele não possa lhe dar a vitória. Achegue a Ele, clame a Ele, busque a Ele, e Ele te encontrará. E Ele te encontrará, e você terá uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja?